Cristo ressuscitou, aleluia! Feliz Páscoa, querido irmão, querida irmã. Chegamos ao dia mais belo, mais intenso, mais festivo do cristianismo, a Páscoa do Senhor. Todo o mal está vencido, toda dor está vencida, o pecado está vencido, a morte está vencida. Jesus Cristo, vitorioso, ressurge dos mortos. Depois de toda a violência da sua paixão, da tortura, dos ferimentos, da morte de cruz, da sepultura, Jesus está vivo. Ele vive e reina para sempre. Este domingo da Páscoa, definido pelo salmista como o dia que o Senhor fez para nós, é um dia que demonstra o amor imenso de Deus por nós. Deus nos ama imensamente e o seu amor vence tudo. A primeira leitura de hoje é tirada do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Nós aqui encontramos Pedro, o mesmo que nestes dias negou Jesus, se acovardou e foi capaz de mentir sobre a sua relação com o Mestre. Agora, cheio do Espírito Santo, recebido em Pentecostes, pouco depois da ressurreição de Jesus, Pedro toma a palavra diante de uma multidão e afirma que Jesus de Nazaré foi ungido com o poder de Deus. Pedro faz uma síntese de toda a vida de Jesus, uma síntese belíssima que vale a pena a gente ter sempre na cabeça. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Deus estava com ele. Os judeus o prenderam, o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se. Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados. Jesus foi aquele que andou pela terra fazendo o bem. Jesus ofereceu a cada pessoa que encontrou a cura do corpo, mas especialmente a cura do coração, que é a possibilidade de superar o mal e o egoísmo e perceber-se amado por Deus. Como resposta, perceber-se com uma capacidade extraordinária de também amar a Deus e ao próximo, que é a concretização do próprio Deus na terra. Jesus passa fazendo o bem, Jesus cura e Jesus manda testemunhar o dom extraordinário que o amor de Deus produz na nossa história. O salmista, no Salmo 117, que quero hoje meditar na íntegra com você, exclama: "Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos." Ou seja, que o nosso coração esteja transbordando de alegria, porque já não há mais nada que possa nos vencer. Este dia, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, é o dia da recriação da humanidade, de um novo início, é o recomeço da história humana. Tanto assim é que nós antes guardávamos o sábado santo do Senhor, descrito no Antigo Testamento. Agora nós guardamos o domingo, porque o novo dia do Senhor não é mais o sábado, o dia do descanso do Gênesis, mas é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, que recria, restaura a história humana a ponto de começar a recontar a história humana. E este dia não terá fim. Existe um trecho da Bíblia que diz que este é o dia sem ocaso, sem pôr do sol. É o dia que permanecerá para sempre. O dia da ressurreição de Jesus Cristo é a eternidade mesmo. É o ponto de chegada da humanidade. Sob certo aspecto, este domingo da Páscoa é uma imagem do que vai acontecer para sempre. Viveremos como que num único dia, marcado pela alegria, pela plenitude, pela vitória do amor sobre todo o mal,
pela vitória definitiva da morte. O salmista dirá: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Essa é uma imagem do que será a nossa eternidade. Nenhum de nós morrerá, porque a ressurreição de Jesus Cristo conquista a possibilidade da ressurreição de cada filho, de cada filha de Deus. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. A vitória de Cristo sobre a morte é a vitória de toda a humanidade sobre a morte e sobre a finitude. Não mais precisamos nos contentar com uma vida finita, mas podemos nos alegrar com a infinitude da vida na eternidade conquistada por Cristo. O salmista ainda dirá: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Deus é um Deus de maravilhas. E as suas maravilhas se manifestam dia após dia na nossa vida. De modo especial hoje, com a Páscoa da Ressurreição, Deus manifesta a grande maravilha do seu poder que não encontra limitação sobre qualquer outro poder mundano ou espiritual. É um poder supremo, o poder do amor. Na segunda leitura, é Paulo, apóstolo, que escreve à comunidade cristã de Colossos, na Grécia, e ele diz: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esta mensagem é importante. A ressurreição de Cristo não foi conquistada com facilidade. Nós escutamos na sexta-feira o relato. A ressurreição veio depois de muita dor, de muito sofrimento. A ressurreição de Cristo veio depois do flagelo, da humilhação, da rejeição, da coroa de espinhos, do chicote de ossos nas costas, bofetões, cusparadas. Arrancaram-lhe a barba. Tão desfigurado ficou pela violência sofrida que nem sequer parecia imagem humana. As pessoas viravam o rosto quando o viam. Jesus crucificado e abandonado, a síntese de toda a dor, de toda a ferida, de todo o mal, o peso de todo o mal de todos os tempos sobre os ombros de Cristo. Não foi fácil. A ressurreição foi conquistada com a dor e a morte de um Deus, mas foi conquistada por amor. É preciosa a ressurreição de Cristo. E é precioso o que a ressurreição de Cristo faz por nós. Nos ressuscita também. Nos dá o poder de vencer também nós o mal e a morte. São Paulo então está dizendo: não desperdice a ressurreição. Não jogue fora a ressurreição comprada com o sangue de um Deus derramado por amor. Não deixe passar em vão a ressurreição. Não faça pouco caso do fato mais extraordinário e importante da história humana. Não faça pouco caso da ressurreição de Cristo na sua vida. Por isso, São Paulo diz, e eu repito: se ressuscitastes com Cristo, e é verdade, nós ressuscitamos com Cristo desde esta terra, já vencemos o mal e a ressurreição definitiva se dará no dia da nossa morte. Se ressuscitastes com Cristo e nós ressuscitamos, esforçai-vos pelas coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O que são aqui as coisas terrestres? O materialismo, a segurança posta nos bens, no dinheiro, nas pessoas. Esses sonhos tão mundanos pelos quais as pessoas hoje morrem, mas que valem tão pouco. Esses bens passageiros, efêmeros, pelos quais nós matamos, mas que depois
não nos dão a vida, não nos preenchem, não fazem sentido. De outro lado, as coisas do alto são o amor, a generosidade, a bondade, a segurança posta em Deus, a confiança posta em Deus, uma vida vivida com abertura, com generosidade, uma vida que faz sentido, uma vida de doação ao próximo, uma vida que rompe o egoísmo e deixa um rastro de luz por quem passa ao nosso redor. Estas são as coisas do alto. Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós, a regra de ouro dada por Jesus. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar os nus, os pobres, os doentes, acolher em casa os forasteiros, são coisas do alto, estão no discurso escatológico de Jesus. O que Paulo nos diz, em outras palavras, é: Jesus nos deu o presente mais precioso de todos, a sua ressurreição. Usemos com sabedoria esse presente. A nossa vida foi resgatada pelo sangue de Cristo. Não usemos a nossa vida para porcarias, mas façamos da nossa vida a única que temos. Uma grande história de amor, de intensidade, de beleza e de alegria. No Evangelho, capítulo 20 de João, Maria Madalena vai muito cedo ao túmulo de Jesus, quando estava ainda escuro. Quando chega, a pedra foi retirada, ela sai correndo, chama Pedro. Pedro vem com João ao túmulo de Jesus. João era muito mais jovem, corre muito mais rápido, chega à porta do túmulo e diz a palavra: ele viu e acreditou. Mas ele não entra no túmulo, ele espera Pedro que chega. Pedro, quando chega, entra. E ali, quando Pedro entra, encontra o túmulo vazio, as faixas de linho deitadas no chão, o pano que estava sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O que diz essa leitura hoje a nós? Primeiro, por que o Evangelho detalha essa questão de Maria Madalena? A primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Era uma mulher que tinha um passado difícil, uma história complicada, que havia sido resgatada por Jesus de uma vida que não valia a pena. Ela adere a Jesus e torna-se a apóstola dos apóstolos, figura absolutamente central na comunidade de Jesus e da Igreja nascente. Desde o seu nascedouro, o cristianismo confia nas mulheres. O cristianismo depende das mulheres. O cristianismo valoriza as mulheres e dá a elas um papel central e essencial. É uma mulher, aquela que primeiro vê o túmulo do Senhor vazio. Houve um momento na história em que apenas uma mulher tinha a notícia da ressurreição de Cristo. Ela narra essa notícia à igreja, aqui simbolizada nas pessoas de Pedro e João. João representa também aqui a juventude, e a juventude chega primeiro, mas não entra. Com muito respeito, espera que a igreja alcance o lugar já alcançado pela juventude e que a igreja tome a frente e dê a sua palavra, para que então a juventude se aproxime de uma nova realidade e possa, com a igreja, compreender a verdade dos fatos. Naquele túmulo vazio, o pano que estava sobre a cabeça, posto de lado, é um sinal enigmático, mas compreensível, que Jesus deixou de que ele voltaria, de que a história continuaria, como de fato continuou. Querido irmão, querida irmã, a você e aos seus, Santa Páscoa da Ressurreição. Que este dia que o Senhor preparou com carinho e generosidade para nós, marque a nossa vida, seja para nós também um novo começo, uma nova nossa história, que começa com a força da ressurreição do Senhor, a vitória de todo o mal. Está vencido, a vitória sobre todo o mal, conquistada pelo amor. O amor vence tudo,
Venceu a rejeição, a humilhação, a falta de fé, o abandono e a morte. E o amor agora vira a página da rejeição de Deus na história e abre um novo capítulo na humanidade, marcado pelo Senhor ressuscitado. Eu também vou ficando por aqui com esses vídeos de meditações diárias. Foram um exercício quaresmal. Tive o desejo de fazer com que as pessoas se aproximassem mais de Deus. Espero que assim seja até aqui e mais ainda daqui para frente. Mas com uma novidade. Lançarei, atendendo a pedidos, uma reflexão bíblica todos os domingos, a partir das leituras dominicais que a Igreja nos propõe. Então, a cada domingo, nos encontraremos de novo nestas meditações bíblicas semanais. Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.